Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, alaba-se e canta, Deus. Oh, rianda, alaba-se e canta, aleluia. O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Meu Deus. Aleluia, aleluias, aleluias. Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluias, aleluias. Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor. Nós te louvamos, Deus. Nós te adoramos, Pai. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Deus. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Deus. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Deus. Aleluias.
Louvado seja o nome do Senhor. Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 91. Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor. Salmo de número 91, nós vamos ler o verso 1. Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor. Salmo 91, verso 1. A palavra do Senhor diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. Vou repetir. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. Ou como está ali, descansará. Amém? Pode tomar o seu assento. Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para o livro de Salmos, a palavra do Senhor traz para nós, muitas vezes, o pensamento sempre pensando em cânticos de louvor e adoração, porque os Salmos traz isso. Os Salmos foram construídos a partir dessa temática, dessa forma, de trazer realmente o culto de louvor e adoração ao templo, o culto de louvor e adoração ao tabernáculo, o culto de adoração ao Senhor. Mas nós sabemos que, pela palavra do Senhor, os salmos foram construídos não apenas para serem entoados louvores. O louvor foi entoado a partir de uma necessidade que havia do povo de Israel. O povo de Israel precisava ali ser instruído através da palavra do Senhor. E nós sabemos que não existia nada escrito. No momento em que os salmos foram construídos, não existia ainda a Bíblia Sagrada. Não existia com a formação de nenhum livro. As coisas estavam sendo escritas ali apenas no papiro e amontoada ali em vasos, para que em dado momento isso fosse reunido e construído ali um livro para se ler. Então, como se daria, então, para que as pessoas conseguissem entender? A palavra do Senhor, então, nos fala, os historiadores falam que tudo aquilo que foi reunido, o rei Davi, então, viu a necessidade com que estes livros várias pessoas tivessem acesso. Diferente do que a gente tem hoje em dia, na nossa realidade, o acesso à informação, ele é muito fácil. Né? Afinal de contas, a gente tem internet. Quem não tem internet tem livros. Quem não tem livros, pelo menos o acesso básico à escola tem. Mas no tempo do povo de Israel, no tempo a qual o livro de Salmos e os Salmos foram construídos, não era assim. Havia educação familiar. Existia ali, as pessoas se reuniam nas casas e ali era passado o ensinamento de casa em casa através daquilo que era ministrado pelo sacerdote. Então não existia livros para se ler, não existia a nossa internet que é tão útil hoje em dia. Afinal de contas, eu até brinco com o Jefferson em casa, tudo que quiser saber, se a gente não sabe através de uma coisa, vai no Google, né? Todo mundo sabe disso. Quem não vai se não tem um livro de acesso, você vai no Google. Google responde tudo, né? Pelo menos assim, tem uma série de informações lá, que às vezes verdadeiras, às vezes falsas, mas responde. Mas no tempo da escrita dos Salmos não era assim. O acesso à educação era muito limitado. E haviam famílias muito limitadas. Então a palavra do Senhor nos diz, lá em 1 Crônicas, capítulo 25, no verso 1, diz assim: e Davi, juntamente com os capitães dos exércitos, separou para o ministério os filhos de Asaf e de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, com símbolos e com saltérios. E este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Nós vemos que a palavra do Senhor nos diz que os salmos não foram construídos apenas para que houvesse ali louvor e adoração no templo. Os salmos eram palavras proféticas que através da música, através do uso de instrumentos, seria ali profetizado para o povo. Afinal de contas, a música é uma forma muito fácil que a gente tem de decorar as coisas. Não é verdade? Ou quem aqui, só a graça de Deus para nos dar graça, não escutou passando na rua aquelas músicas chiclete que fica grudado na gente e a gente não consegue esquecer? E mais que a gente queira, e o pior de tudo é que as piores músicas da face da terra são as que mais grudam na cabeça da gente. Não é verdade?
Mas essa foi a estratégia de Davi. O povo não tinha acesso à educação. Não adiantava elaborar vários livros com palavras grandiosas, com palavras que eram dignas de glorificar ao Senhor. Não adiantava ele elaborar vários livros e entregar para um povo sem acesso à educação. Um povo que não tinha instrução. Mas uma forma fácil de instruir o povo na palavra profética, na palavra viva, na palavra que Deus tinha para o seu povo, era através da música. E aí surge os salmos. Então todo salmo escrito por Davi é um salmo de louvor, é um salmo de adoração, mas era uma palavra profética ali para o povo de Israel. E uma palavra profética profetizando a vinda do Messias. E uma palavra profética em nome de Jesus para a minha vida e para a sua vida. Então o livro de Salmos não é um livro de... Os salmos não são apenas salmos para se admirar. Afinal de contas, quem no passado já não teve um quadrinho do Salmo 91 em algum cômodo da sua casa? E eu espero e confirmo e digo que talvez no passado, porque eu espero que hoje os irmãos não carreguem mais isso. Né? Não deixe mais o Salmo 91 no livrinho, não deixe o Salmo 91 mais na carteira, mas que esteja vivendo o Salmo 91. Né? Porque não adianta a gente ter ele no quadrinho, não adianta a gente ter ele na carteira, se o salmo não se cumprir e for uma realidade na nossa vida. E nesta manhã, quando o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, eu queria que nós viéssemos, o Senhor trazer para os nossos corações a importância de nós entendermos que toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, um salmo de louvor, um salmo de adoração, ainda assim tem da parte de Deus uma profecia, tem da parte de Deus uma palavra profética para cada um de nós e para nossas vidas, porque esse era o intuito de Deus, quando inspirou ali Davi a fazer os seus salmos, trazer para o povo palavra de resgate, trazer para o povo palavras de bênção, trazer para o povo palavras a quais fizessem ali eles mais confiantes em Deus. Afinal de contas, quando nós olhamos para os salmos, nós vemos salmos que nos ensinam a guerrear, há salmos que nos ensinam a confiar, há salmos que nos ensinam a adorar, há salmos que nos ensinam a colocar Deus no seu devido lugar. E nesta manhã, através deste salmo, eu quero que essa palavra venha, e eu tenho certeza que ela virá para a minha vida e para a sua vida, como uma palavra profética, para nós entendermos o que é realmente estarmos à sombra do Senhor. Porque o salmista começa esse salmo de forma gloriosa, dizendo para nós: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente, ele descansa, ele descansará. Mas a palavra do Senhor nos fala várias vezes e de várias formas sobre a sombra. E é isso que nessa manhã, eu quero que nós saiamos daqui nessa manhã com esta palavra no nosso coração. O que a sombra pode significar, o que a sombra de Deus pode significar para as nossas vidas. E o primeiro sentido que a palavra sombra tem nas Escrituras é o sentido literal. Realmente nós encontramos nas Escrituras a literalidade do que a sombra significava. Marcos capítulo 4, verso 32, a palavra do Senhor diz assim: mas tendo sido semeado, cresce, e faz-se maior do que todas as hortaliças, cria grandes ramos, de maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Marcos está ali descrevendo o desenvolvimento da mostarda. Alguém já teve em suas mãos um grão de mostarda? É pequenininho, né? Nem dá para sentir às vezes direito, né? Mas é um grão de uma árvore que... Uma árvore não, é uma planta. O grão de mostarda, mesmo tomando a proporção que ele toma, ainda assim não é considerado uma árvore, é considerado uma planta. Mas é uma planta que chega a tomar a dimensão de 2,5 metros a 3 metros. Eu falei, mas por que não considera uma árvore, né? Já pensou uma planta de 2,5 metros, 3 metros? É três pastoras. Que eu tenho 1,5 metro, não, 2, né? 2 de mim assim, porque eu tenho 1,5 metro de tamanho. Que horror. É 2 de mim, uma em cima da outra. Isso é considerado uma planta. Nossa, aí você fala assim, nossa, é uma planta.
mas é considerado uma planta. Mas ainda assim, nessa planta, a palavra do Senhor diz que os passarinhos vêm e podem se aninhar-se à sombra dessa planta, de um pequeno mínimo semente. Faz nascer uma planta de 2,5 metros a 3 metros, a quais os passarinhos vêm e debaixo da sua sombra podem aninhar-se. Mas a palavra do Senhor também nos diz, lá em Atos capítulo 5, verso 15 e verso 16, diz assim: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos, em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a sombra, ela tem algo especial, algo sobrenatural para apresentar da parte de Deus, acontecia como acontecia no tempo do começo da igreja. A palavra do Senhor diz que a glória era tanta, a maravilha era tanta, o experimentar do poder e da graça do Senhor era tamanha, que até mesmo quando os apóstolos passavam, a sombra que fazia sobre as pessoas gerava milagre, gerava cura, gerava libertação, porque a palavra do Senhor nos diz que em todo movimento que vem da parte de Deus, traz algum benefício para aquele a qual Deus destina o seu propósito. E vai guardando isso aí no seu coração. A sombra também, ela significa na palavra do Senhor a brevidade das coisas. Davi falou e comparou muitas vezes a sombra com aquilo que é a nossa vida. Salmo 144, verso 4, diz assim: o homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. O escritor de 1 Crônicas, capítulo 29, verso 15, diz: como a sombra são os nossos dias sobre a terra, não temos permanência. E ainda em Jó, capítulo 8, verso 9, Bildade, um dos amigos de Jó, diz assim para ele: porquanto os nossos dias sobre a terra são como a sombra. A sombra representa também na palavra do Senhor aquilo que nós não podemos nos estagnar, esperar, porque essa sombra ela pode vir em dado momento e cobrir as nossas vidas, mas em dado momento ela pode ir embora. Assim como a nossa vida. A nossa vida é tão preciosa, a nossa vida é tão maravilhosa, a nossa vida é tão especial para Deus, mas ela não pertence a nós, ela pertence ao Senhor. E quando a nossa vida, e nós temos esse entendimento de que a nossa vida e a vida de qualquer pessoa criada por Ele, qualquer criatura criada por Ele, pertence ao Senhor, então a nossa vida é dessa maneira, ela é como um sopro. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente não pode estar. Enquanto a vida, nós temos que ter ela e ter a consciência de que ela pertence ao Senhor, e no dia que Ele quiser, na hora que Ele quiser, Ele vem e a toma. Então é tão precioso, meu amado e minha amada, esse momento de nós estarmos aqui. Essa comunhão que nós desfrutamos no louvor, na adoração, é precioso demais. Então olha para o irmão que está do seu lado, da direita e da esquerda, é precioso demais estar aqui. Mas você não pode deixar de falar isso para ninguém. Então olha para o irmão que está do seu lado e diz para ele: é precioso demais estar aqui. É precioso demais nós estarmos aqui. Porque a nossa vida é como uma sombra. Hoje a gente está aqui. Amanhã a gente não sabe. Terceiro, a sombra também ela tinha ali o significado de morte, de perigo. Salmo 102, verso 11, o salmista diz assim: os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva que me foi secando. Salmo 109, verso 22 e 23, ele diz assim: pois eu estou aflito e necessitado, o meu coração está ferido dentro de mim. Vou-me como a sombra que declina, vou sacudindo como um gafanhoto. A sombra também pode trazer esse aspecto de morte,
Porque a sombra é quando a luz vai indo embora, ela vai saindo e vai vindo, antes de chegar à noite, vai vindo a sombra. E muitas vezes a gente vai deixando com que coisas venham a minar a nossa vida e trazer sombras, mas essas sombras não são de descanso, essas sombras não são ali sombras que vão te proteger, essas sombras muitas vezes é o anúncio da noite escura que pode chegar. Porque às vezes estamos vivendo dias lindos, mas estamos às vezes desprecavidos, não estamos entendendo o que pode estar acontecendo, estamos apenas achando que só viveremos dias e dias e dias de sol, dias e dias e dias de luz. Mas a palavra diz, o salmista vem aqui no Salmo 9 dizendo dessa aflição, que ele achava que só viria dias e dias e dias de luz. Mas a palavra diz que ele chegou a momentos de tamanha aflição, a qual a sombra foi chegando, porque a luz já estava se dissipando, e foi chegando sombra que trazia para ele o sentido da morte. E muitas vezes a gente vai vivendo assim, desapercebidamente. E às vezes a sombra vai chegar, e a sombra vem chegando, e ela vem chegando trazendo a escuridão da noite, e a gente às vezes está despercebido. Mas nessa manhã, o Senhor quer ministrar ao nosso coração e fazer a gente entender qual é o seu propósito para as nossas vidas. Quinto, a sombra, ela traz um símbolo de proteção e refúgio. Os judeus procuravam em vão refúgio à sombra do Egito. O profeta Isaías traz para a gente um alerta, porque o povo de Israel às vezes começou a procurar a sombra, o descanso em rei, depositar a sua confiança em reis, depositar a sua confiança até mesmo em sacerdotes, em pessoas que não podiam dar nada. E o profeta Isaías, então, no capítulo 30, verso 2 e 3, diz assim: que descem ao Egito sem pedir o meu conselho, para se fortificarem na força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó se tornará em vergonha e a confiança na sombra do Egito em confusão. Meu amado e minha amada, muitas vezes deixamos nos levar e colocar a nossa confiança em homens. O povo de Israel deixou de confiar na sombra do onipotente e começou a confiar em quem? No Faraó, naquilo que o Egito poderia produzir. Mas o salmista, o profeta, vem alertando ao povo de Israel que aquele que confiasse na sombra do Faraó, colocasse a sua confiança naquilo que viesse do Egito, ia ser envergonhado. Não poderia se esperar nada. O profeta Isaías também em capítulo 25, verso 4 e 5 diz assim: porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Como o calor em lugar seco, assim abaterás o ímpio dos estranhos. Como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o cântico dos tiranos será humilhado. Mas o salmista também trouxe uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, dizendo para o povo de Israel: olha, se não confiar naquele que é o opressor, se não confiar naquele que é o inimigo, e confiar na sombra daquele que pode resolver todas as coisas, aquele que consola, que faz fortaleza ao pobre, fortaleza ao necessitado, refúgio na sua angústia, refúgio na sua tempestade e sombra para o calor. Aquele que confia naquele que pode fazer tudo isso, ele será abençoado. Mas aquele que deposita a sua confiança naquele que nada pode fazer, como o profeta diz, será humilhado. E aí nós vemos a sombra, ela aparecendo literalmente na vida das pessoas. A sombra como símbolo de brevidade, porque ela pode passar. A sombra trazendo o anúncio daquilo que pode ser uma noite escura. Mas a sombra também, proteção e refúgio para aquele que confia. E o Senhor nessa manhã quer nos ensinar algumas coisas, que o Senhor quer que nós guardemos no nosso coração. Muitas vezes, meus amados, nós precisamos literalmente da sombra do Senhor nas nossas vidas.
Às vezes nós estamos passando dias em que o calor é tão intenso que começa a queimar a nossa pele. Já foi para a praia? Quem é branco assim como eu, terrivelmente vai para a praia. E vai para a praia para ficar o quê? Não precisa nem falar, os irmãos já estão rindo, né? Não fica bonito, fica ridículo. Fica parecendo um pimentão, por mais que passe qualquer coisa, não é verdade? Mas é isso que sente. E aí, quando a gente pensa nesse ardor que a gente sente, nessa dor, porque a gente fica dolorido, não é verdade? Fica um dia inteiro, do meio-dia às 5 da tarde, estendido na areia da praia. Mesmo aqueles de cor bonita, né? Cor de jambo bonito, vai doer a pele do mesmo jeito, como a gente que é branquelo desse jeito. Mas o Senhor quer nos tirar a nossa sombra, quando tudo isso vem sobre nós. Quando o calor fustigante, que parece maravilhoso, vem, o Senhor quer ser a nossa sombra. Porque a gente precisa de sombra quando a gente está passando pelo momento de maior angústia, de maior dor, daquilo que mais nos machuca. Machuca a nossa pele, machuca o nosso corpo, machuca a nossa alma. Muitas vezes, alguns de nós precisam da sombra do Senhor, literalmente nas nossas vidas. Aqueles passarinhos, quando se aninham na planta de mostarda crescida, eles precisam literalmente da sombra do Senhor, da sombra daquela planta sobre as suas vidas. A gente às vezes precisa. Mas como conseguir isso? A gente consegue se a gente crer. É que às vezes a gente deixa de crer que o Senhor pode vir com a sua sombra sobre as nossas vidas. Quem aqui já não pôde ter, e eu louvo a Deus que Deus já me deu algumas experiências, em momentos de tanta angústia, de momentos de tanta aflição, de momentos de tanta dor às vezes, meus amados. A gente está lá com o joelho dobrado, e parece que você não está lá, porque algo te ergue do solo. E aí a gente entende que é Deus de alguma forma se fazendo presente real. Mas a gente precisa entregar, a gente precisa se colocar, a gente precisa se lançar, a gente precisa se colocar realmente diante da presença dEle, sem reservas. E às vezes a gente se coloca diante da presença de Deus com tantas reservas, com tantas coisas escondidas, com tantas coisas que ficam lá dentro de nós, e a gente não quer liberar para o Senhor. Nesta manhã, o Senhor quer ser a nossa sombra. Essa manhã, o Senhor quer agir sobrenaturalmente sobre as nossas vidas. Mas Ele diz para mim e para você nessa manhã: libera sobre Ele todas as coisas, se despe diante dEle, sai desse casulo, sai daquilo que está te prendendo e se lança diante dEle, porque Ele quer ser a sua sombra, Ele quer se apresentar sobre você, Ele quer realmente te dar experiências sobrenaturais. 2, a sombra do Senhor, ela tem que ser breve nas nossas vidas. Porque, meus amados, se Deus ficar com a sua sombra sobre nós, a gente para. Porque que coisa mais gostosa do que a gente está andando na rua, no sol escaldante, a gente tem ali uma aragezinha, o que a gente faz? A gente para lá dentro e fala, glória a Deus, ou graças a Deus. Aí vai lá, toma uma água, se refresca. Aí quem já não falou, puxa vida, se eu pudesse eu não saía daqui. A sombra do Senhor, ela tem que ser breve nas nossas vidas. Porque senão a gente para, a gente se acomoda. E o Senhor nessa manhã diz para mim e para você: Ele quer te dar sombra, Ele quer te tirar do lugar de comodismo. Não dá para ficar o tempo todo parado, esperando que as coisas venham. A palavra do Senhor diz para mim e para você: pode descansar no Senhor sim, mas age, trabalha conforme o Senhor tem te colocado nas suas mãos para fazer. Sai do comodismo, sai do lugar parado, começa a caminhar, começa a marchar, começa a seguir em frente, para que a bênção do Senhor venha e seja sobre a minha vida e sobre a tua vida. Esperar em Deus é bom, descansar em Deus é bom, ficar abaixo da sombra é bom, mas há um momento em que essa sombra vai sair e você precisa estar caminhando, você precisa estar marchando, para que a bênção do Senhor venha. 4, a sombra do Senhor pode vir sobre as nossas vidas como um perigo de morte.
Meus amados, assim como o salmista sentia o peso da aflição e da angústia, às vezes estamos neste momento também, sentindo com que a noite escura vai chegar. E às vezes a gente se agarra a isso. Às vezes a gente fica agarrado às nossas próprias dores, aos nossos próprios sentimentos, aquilo que nos faz mal, aquilo que nos traz pesar, e a gente se agarra àquilo e parece que não vai sair disso. Mas o Senhor nesta manhã diz que não é para viver morte, mas é para transformar a morte em vida. É para sair desse negócio de palavra que não vai acontecer e ter a esperança, lançar em Deus de que algo vai acontecer sim. Porque se nós cremos num Deus onipotente, onisciente, onipresente, se nós cremos num Deus que é todo poderoso, se nós cremos num Deus que é vivo e verdadeiro, por que se agarrar a tanto sofrimento? Por que se agarrar a olhar tanto para trás? Olha para frente, olha para o alvo, olha para cima, da onde vem todas as bênçãos para nossas vidas, aonde reside o Pai das luzes, em quem não há sombra, em quem não há variação. Para de olhar para trás. Para de deixar ser consumido por aquilo que é o passado. O Senhor nessa noite, nessa manhã, coloca uma pedra naquilo que é o passado, naquilo que lançam sobre a tua vida, dizendo que não pode, porque foi. Já foi, meus amados, coloca uma pedra lá, já foi. Olha para Jesus, olha para o alvo, esquece o passado, vamos olhar para Jesus, porque o que importa é o presente e daqui o que o Senhor fará adiante para as nossas vidas. Por último, para nós concluirmos e participarmos da mesa preparada do Senhor, Salmo 57, verso 1 diz, o salmista dizendo ao Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti. À sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Meus amados, o Senhor é refúgio, Ele é fortaleza, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. A sombra do Senhor, ela vem trazendo refúgio. Ela vem trazendo ali lugar de proteção. Salmo 36, verso 7, o salmista diz: quão precioso, ó Deus, é a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. E no Salmo 63, verso 7, ele diz assim: porque tu tens sido meu auxílio, então à sombra das tuas asas eu me alegrarei. A sombra das asas do Senhor é descanso. A sombra das asas do Senhor é refrigério. A sombra das asas do Senhor é regozijo. E maior ainda será, e nós vamos lá para Apocalipse capítulo 7, verso 15 ao 17. Haverá um tempo, meus amados, e a Maranata, que o Senhor nos faça viver isso logo, que será um tempo para as nossas vidas, em que nós não necessitaremos mais dessa sombra, ela nos levará até lá, mas de lá nós viveremos dias, a quais nós não precisaremos mais dessa sombra. Apocalipse 7, verso 15, 16 e 17 diz assim, vocês podem acompanhar ali, e eu vou acompanhar essa mesma leitura. Por isso estão diante do trono de Deus, e o que servem de dia e de noite o seu templo, e aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Meu amado e minha amada, essa é a nossa esperança, esse é o motivo de estar aqui, esta é a profecia, a visão que Deus deu a João, de todos aqueles que vinham como igreja, resgatados, estavam ali ao trono, ao redor do trono, e a palavra do Senhor nos dá essa visão gloriosa nesta manhã, que Ele cobrirá estes que virão de passar perseguição, de passar sofrimento, de passar tantas coisas aqui nessa
nessa terra, mas serão aqueles que estarão lá com Ele, que Ele virá, trará para junto, cobrirá com as suas asas, e aquele que está sentado no trono dirá: não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais nada, todas as dores passarão, porque Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Eu não sei os irmãos, mas isso me faz querer glorificar, pular, adorar o nome do Senhor, porque eu sei que virá esse dia, do qual Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor. Amém, igreja. Vamos nos colocar em pé. Eu gostaria de convidar os nossos irmãos que estarão nos ajudando no serviço da Santa Ceia. Nós vamos estar participando da mesa preparada pelo Senhor para as nossas vidas nessa manhã. Louvamos ao Senhor, porque nós podemos nesse dia renovar a nossa aliança. Fiquei tão feliz quando eu encontrei uma amada aqui nesta manhã. E eu falei para ela: hoje é dia de renovar a aliança. Hoje é dia de nós participarmos da mesa e renovarmos a nossa aliança com o Senhor. Aliança de vida, aliança de propósito, aliança de graça na presença do Senhor. A aliança que o Senhor fez conosco, enviando o seu Filho, Jesus Cristo, para nos lavar, nos limpar, nos purificar de todo o nosso pecado. Essa aliança que Deus fez conosco para nos dar a vida eterna, a qual essa que nós acabamos de ler na visão do João, a qual nós viveremos sem nada desses transtornos que nós vivemos aqui nessa terra. E quando a gente participa do corpo e do sangue, nós temos essa aliança renovada, nós temos a confirmação da certeza de que nós viveremos essa bênção gloriosa da salvação eterna, da graça do Senhor sobre as nossas vidas, e essa vida que nos será eterna. E a palavra do Senhor diz assim em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, 24, 25 e 26, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Porque semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nessa manhã nós vamos participar da mesa preparada. Anunciar que o Senhor morreu, mas Ele ressuscitou e está preparando para nós um lugar a qual nós viveremos eternamente para a honra, a glória e o louvor do nome dEle. Por isso, nesse momento, nós vamos orar por esses elementos e nos preparar no nosso coração e na nossa vida para sermos participantes da mesa do Senhor. Amém, igreja? Senhor, nosso Deus e Pai, ó Senhor, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã. Obrigado, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor nos preparou de alimento espiritual, como palavra para as nossas vidas. E neste momento nós apresentamos estes elementos que simbolizam o teu corpo e o teu sangue, a qual seremos participantes para ter a nossa aliança renovada com o Senhor, para sermos participantes, Senhor Deus, dessa graça maravilhosa, Senhor Deus, que é a salvação do Senhor para as nossas vidas. Abençoa estes elementos e que ao participarmos, ó Pai, possamos realmente, Senhor Deus, sentirmos, ó Pai, a renovação do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, a renovação da nossa aliança, meu Pai, a quebra de todas as cadeias, de todo o principado, de toda a potestade, de tudo aquilo que possa querer nos impedir de sermos participantes do perdão do Senhor sobre os nossos pecados e da graça maravilhosa do Senhor manifesta sobre as nossas vidas. É o que pedimos ao Senhor com o nosso coração agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Você pode tomar o seu assento, os irmãos podem. Glória a Deus. Louvemos o Senhor.
buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Glória ao Senhor. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Aleluias, aleluias, aleluias. Eu acho que a gente começa a sentir um pouquinho do céu aqui na terra, quando a gente louva ao Senhor. E a gente tem essa certeza de que Ele virá. E você tem essa certeza que Ele virá, porque você é participante do corpo.
experimentar esse momento, meus amados, de ter a parte do Senhor nas nossas vidas, a confirmação da nossa salvação. Por isso eu queria pedir a você, pegue esse elemento que simboliza o corpo do Senhor. E como a palavra diz, como o apóstolo Paulo disse para nós, na orientação para a ceia, nós celebramos isso para lembrar a morte dele até que ele venha. E quando ele morreu, ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas culpas, cada passo, cada dor, cada sofrimento dele. A palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Seja agradecido ao Senhor, porque nessa manhã Ele te sara, Ele te cura. Você lembrando a morte dEle, glorificando o nome dEle, Ele te sara, Ele te cura, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, aleluias, aleluias, aleluias. Louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Meus amados, a gente olha para a vida da gente, a gente pensa, se não for o Senhor, se não for o amor dEle, que nos trouxe até aqui, e a gente tem parte com Ele nesse momento. Então agora eu quero que você pegue esse cálice, que simboliza o sangue do Senhor, que nos limpa e nos purifica de todo pecado. Você vai sair daqui nessa manhã, sarado no teu corpo, mas sarado na tua alma. Curado, limpo do teu pecado. E aquilo que te afasta de Deus, aquilo que é o pecado que é lançado na tua cara, aquilo que é lançado pelo inimigo na sua mente, na sua cara realmente, para te afastar do Senhor, para impedir de você ter comunhão com Ele, este símbolo, este suco da uva que simboliza o sangue do Senhor, Ele te limpa e te purifica de todo pecado. Por isso não há mais acusação sobre você, porque creia que nesse momento você é nova aliança, e sobre a sua vida há perdão de pecado, sobre a sua vida a restauração, sobre a sua vida a graça e o amor manifestado do Senhor. Seja agradecido ao Senhor. Está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Se coloque em pé, igreja. Está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Diga! O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia, 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 aleluia. Leva essa bênção para tua casa, mas agarradinho com você.
Passa a semana glorificando, passa a semana adorando. Tenha uma semana de bênção, uma semana de vitória sobre a sua vida. Vamos ser agradecidos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa manhã. Obrigado, Senhor Deus, por sermos participantes da Tua mesa. Obrigado, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, como alimento para nossas vidas, e termos parte com o Senhor nesta manhã, meu Pai, nos faz mais do que vitoriosos. Dá-nos uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de graça na Tua presença. Leva-nos de volta para os nossos lares, abençoados e guardados pelo Senhor, que a Tua boa mão nos conduza, que a graça do Senhor seja sobre as nossas vidas. É o que pedimos ao Senhor com o nosso coração agradecido, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações e a íntima comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe os irmãos. Só um recadinho para a igreja, lembrando que hoje à noite nós teremos aí a Santa Ceia, estará pregando o pastor Wilson, presidente do Conselho de Ética. Nós estaremos aqui ministrando, fazendo algumas coisinhas. Quem puder, acompanhe pela live, vai ser uma bênção também a culto da noite. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.